É ridículo. Dá pra você ler mangá? Cara, então, eu sempre prefiro o anime. Porque, cara, porra, colorido, né? Tem as animações, pô, e luta, pô, acho que a luta em animação é muito mais legal que, né, desenho. É, tipo, parado. Mas eu tô lendo, comecei a ler, na verdade, o anime do Spy Family, que é bem maneiro. O negócio é o seguinte, caso você não saiba, essa pessoa que você acabou de assistir é o mago Davy Jones, um dos maiores sábios sobre games e coisas da cultura pop na internet. E eu nunca imaginei que um dia eu diria isso, mas nesse assunto eu discordo dele. Nos últimos tempos eu tenho achado muito mais divertido e interessante ler um mangá do que assistir um anime. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouco do que me fez chegar a essa conclusão. Porque eu acho que essa mídia é tão simples que não tem nem cor, é tão fascinante e às vezes não perde muito para sua versão animada. Bom, tudo começou com One Piece e Dragon Ball. One Piece eu resolvi ler o mangá para revisitar a história inteira depois que eu terminei o anime. E Dragon Ball eu comecei a ler porque eu nunca tinha assistido nem o clássico ou o Z inteiro. E eu queria mudar isso, mas estava com preguiça de ver o anime. Então eu fui pro mangá. E ver essas duas obras na sua versão original, desenhada pelos seus criadores, sem nenhuma alteração de estúdios, foi uma experiência muito interessante. Principalmente Dragon Ball, que é um dos melhores mangás que eu li até agora. Só que assim, eu também ainda não li muitos até o momento. Mas enfim, a quadrinização das páginas, o timing de comédia, a história simples, mas com personagens extremamente carismáticos, a construção de um mundo feita de forma silenciosa, acontecendo apenas através de cenários e conceitos malucos apresentados que juntos sutilmente compõem e te mostram o que é aquele universo. E principalmente as lutas, que com certeza são o chamariz da obra, fizeram com que eu ficasse genuinamente viciado em ler Dragon Ball. Diferente do que meu mano Davy Jones disse no início, uma luta entre aspas parada pode sim ser muito interessante. Existem duas lutas em específico que até hoje me deixam maravilhado, que são Goku vs Piccolo Daimao e Goku vs Vegeta. A do Piccolo eu já falei bastante no meu vídeo comparando as lutas do mangá de One Piece com Dragon Ball, então dessa vez eu vou falar da do Vegeta. Olha o nível disso, você entende perfeitamente o que está acontecendo na luta. A coreografia é simples e limpa, a quadrinização não é exagerada, não há um excesso de elementos nas páginas que te deixam confuso. Você consegue entender facilmente quem tá com vantagem, quem tá com dificuldade, quem é mais rápido, quem tá causando mais dano, qual ataque é mais poderoso, tudo é muito bem feito. E durante boa parte do confronto não há uma unidade de diálogo, é só porradaria franca. Os animes geralmente têm mais facilidade em conseguir retratar uma luta. Ele tem mais recurso para transmitir ao espectador a sensação de velocidade, impacto, fluidez, etc. Além de que também o anime pode contar com trilha sonora, efeitos sonoros e atores para dar vida aos personagens e deixar tudo mais interessante. Claro que também não é a coisa mais fácil do mundo, você ainda tem que ter um bom diretor e animadores competentes para fazer uma boa cena. Mas ainda assim, eu particularmente acho mais interessante ver tudo isso numa mídia, entre aspas, mas sem graça como mangá, porque testemunhar um autor conseguir realizar algo tão difícil como de fazer uma luta ficar tão dinâmica numa mídia estática e passar todas essas sensações que eu descrevi agora há pouco, é muito impressionante e fascinante também. Ler Dragon Ball fez com que a minha barra para lutas em mangá subisse muito. Tanto que eu comecei a olhar as de One Piece com outros olhos. Hoje eu vejo que o Oda é péssimo na maioria dos combates. Não é a pior coisa do mundo, longe disso, mas definitivamente não é um dos pontos mais fortes da obra. A sorte é que o anime ajuda bastante nesse aspecto. Quem nunca leu o mangá provavelmente vai dizer que nem acha as lutas tão ruins assim, principalmente hoje em dia, com a Toei fazendo umas sequências inacreditáveis. Só que, obviamente, não apenas de luta vive um mangá, né? Aproveitando que eu citei One Piece, ele pode não ser o melhor no quesito luta, mas ele com certeza compensa muito na história e principalmente no drama. Essa, inclusive, era uma das coisas que eu mais temia que perderia o impacto quando eu fosse ler um mangá. Nos animes, cenas que já eram emocionantes no mangá conseguem ganhar um peso muito maior. Uma boa trilha sonora e atores dando vida aos personagens, você consegue sentir muito mais a emoção de certos momentos.
Um ótimo exemplo é justamente a minha cena favorita de One Piece, a Robin lá em Enies Lobby dizendo que quer viver. Eu não posso mentir e dizer que no mangá esse momento teve o mesmo impacto em mim. Mas ainda assim, ela consegue ser bem emocionante, principalmente porque a escrita do autor é muito boa. Essa cena não é algo que vem do nada. Ela é logo após o flashback da personagem, que em anime ou mangá é muito bem escrito. Ele te mostra perfeitamente o drama e a dor que aquela personagem carrega. Ela é uma pessoa que passou 20 anos fugindo e vivendo sozinha pelo mar, sem conseguir confiar em ninguém. E continuou vivendo apenas porque uma vez, quando era criança, ouviu de um amigo que um dia ela encontraria o seu lugar no mundo, que conheceria pessoas que ficariam ao seu lado e que não a abandonaria, que ouviu que ninguém nesse mundo nasceu para ficar sozinho. O importante, além da animação, trilha sonora, atuação e etc., é a escrita. Quando o autor sabe escrever uma boa história e bons personagens, mesmo que você esteja lendo apenas uma simples imagem parada, ele pode te fazer chorar. Inclusive, eu tenho um volume físico dessa parte que a Robin fala que quer viver. Coisa mais linda do mundo. Mas enfim. Agora, tem também outras coisas muito relevantes quando o assunto é mangá ou anime, que são o ritmo da adaptação e os famosos fillers, né? Que são basicamente tudo que tem no anime, mas que não existem no mangá. Hoje em dia é bem mais raro ter filler nas obras. Antigamente, em animes como One Piece, Naruto e Dragon Ball, era algo bem mais comum. Às vezes os fillers eram no meio do episódio e mudavam até a história. Isso acontece no Dragon Ball clássico, inclusive, onde logo nos primeiros episódios do anime a gente vê o Pilaf e a sua gangue, personagens que no mangá só vão aparecer muito mais na frente. Ou às vezes também você tem casos como Naruto, com temporadas inteiras só de filler. Inclusive eu achei muito engraçado no meu vídeo analisando o Naruto clássico, onde um rapaz falou que as 4 temporadas de filler eram muito boas e que eu deveria ver. Amigo, 4 temporadas de filler? Nunca, nem que se me pagassem eu assistia, né? Inclusive, falando em comentários do meu vídeo de Naruto, eu não sei se vocês viram, mas eu postei um vídeo inteiro respondendo os fãs chatos de Naruto que apareceram nos comentários dessa análise aí. Só que esse é um dos vídeos exclusivos dos membros aqui do canal. Então se você quiser ver esse vídeo, que ficou muito bacana, inclusive, apenas R$ 4,99 por mês e você se torna membro aqui do canal e tem acesso a esse e outros vídeos muito bacanas, 100% exclusivos, tá bom? Mas voltando pro que eu tava falando, essa questão dos fillers eu acho que hoje em dia nem é tão impactante mais. Primeiro porque, como eu disse, é muito mais raro de acontecer, e segundo, porque se você pesquisar no Google, em 2 segundos você tem uma lista de episódios fillers pra pular do anime que você tá assistindo. Então assim, em pleno 2025, só assiste filler quem é maluco, bobo, ou que tá começando a ver anime agora e não conhece isso aí, né? Agora, por outro lado, o ritmo ainda pode ser um grande problema. Em casos como One Piece, que mesmo hoje em dia adapta menos de um capítulo do mangá por episódio, você pode ter uma péssima experiência assistindo o anime. Se o episódio adapta um capítulo onde não acontece muita coisa, é muito provável que você tenha cenas sendo desnecessariamente esticadas para ganhar tempo, deixando tudo muito maçante. E isso, inclusive, é uma reclamação recorrente da versão animada. Nos mangás, isso obviamente não é um problema. Inclusive, é um dos grandes motivos de eu ter menos paciência para assistir um anime hoje em dia. Quando eu tô lendo um mangá, eu não sou refém do andamento do anime. Lendo, eu sou um consumidor ativo, eu que dou ritmo para a história. É muito legal quando eu tô lendo uma obra como Monster, por exemplo, que é um mangá de mistério, e eu fico ansioso para ver o que vai acontecer em seguida e começo a ler mais rapidamente para chegar no momento de revelação. É uma ansiedade que adiciona e deixa a experiência ainda mais divertida. Ou eu posso também ir com mais calma e ficar olhando com mais atenção as artes. Muitas vezes eu gosto de ficar pensando o que levou o autor a colocar certos quadros nas páginas, ficar imaginando por que ele usou tal ângulo ou por que ele enquadrou um personagem de certa forma. Sem contar que muitos mangás também têm aqueles quadros magníficos, aqueles painéis extremamente bem desenhados, ou aquelas páginas duplas de cair o queixo.
Ficar admirando as lutas também é muito legal. Analisar os painéis, ver como que o autor passa a sensação de velocidade, impacto e as poses dos personagens. Eu não sei se eu tô conseguindo expressar muito bem o meu ponto, mas sei lá, eu simplesmente acho que consumir uma história desse jeito, dessa forma mais pura, digamos assim, do jeito que o autor concebeu, às vezes é mais interessante. Eu acho mais bonito, sei lá. Eu não quero que esse vídeo soe como se eu estivesse dizendo que animes são ruins e que mangá é a única e melhor forma de consumir tal obra. Até porque isso é completamente bobagem. Muitos animes conseguem potencializar ainda mais o que é feito no original. Um exemplo fácil é Dandadan. O episódio 7 da primeira temporada pega o que o autor fez no mangá e deixa ainda melhor. A adaptação faz uma coisa muito criativa e utiliza os seus recursos para deixar algo que já era bom melhor. Os animes, obviamente, têm o seu valor, mas eu, pessoalmente, particularmente, Gabriel Arinhas, nesse momento em que tô gravando esse vídeo aqui, tenho preferido mais ler o mangá, apesar de tudo isso, sabe? Ler os mangás, né? Mas assim, dito tudo isso também, em algum momento, muito provavelmente, eu vou voltar a ver anime. Eventualmente, algum vai me chamar a atenção, e aí eu vou assistir e vou falar, anime é legal mesmo, né? E aí eu vou começar a ver outros, e, né? Vai acontecer, mano, eventualmente. Em algum momento, a minha paixão por essa mídia vai acender novamente. Mas até lá, eu continuarei com os meus mangás. Fiquem à vontade para deixar suas opiniões aí nos comentários sobre esse assunto. Não se esqueça também de deixar o like aí no vídeo, que me ajuda bastante. E como eu disse antes, se você quer ver vídeos como eu respondendo a comentários de pessoas chatas no meu vídeo de Naruto, ou talvez esse vlog aqui que eu lancei também, falando sobre o meu vício em celular aí nos últimos dias, algo que, né, eu tenho certeza que acontece com muita gente aí, de acordar e pegar o celular e ficar com ele na cara, se torne membro. Apenas R$ 4,99 por mês e você tem acesso a esse e mais conteúdos exclusivos, tá bom? No mais é isso, bebam água porque é importante e tamo junto.